Pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus, uma manhã de muitas bênçãos nesse sábado, que Deus possa falar conosco por intermédio da palavra dele, que é viva, e ele venha falar aos nossos corações, trazendo um pouco de alento, renovo, refrigério. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, sobre o projeto de aconselhamento, mais informações estará no e-mail. O e-mail vou colocar aqui embaixo, você manda um e-mail e eu te respondo com informações detalhadas sobre como funciona esse projeto. Nós escutamos muitas coisas, né, e ao longo da nossa vida, podemos dizer assim, muitas são as palavras, muitas são as instruções, muitas são as orientações, os conselhos que recebemos. Mas muitos desses conselhos, por mais que haja uma certa pureza ou uma boa vontade por parte daquele que dá o conselho, isso não necessariamente quer dizer que seja Deus falando, que seja o conselho mais correto a ser seguido. Então, na verdade, a palavra que muda a nossa vida, a palavra que tem o poder de transformar os fatos, as circunstâncias, as situações da nossa vida, essa palavra ela vem de Deus. A palavra de Deus ela tem poder de transformação. Quando nós vemos João falando assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No original, no princípio era o verbo, na verdade, no princípio era a palavra que exerce uma ação. É como se fosse assim, literalmente a tradução. Só que a palavra que exerce uma ação no português é o verbo. Então, por isso que no princípio era o verbo. A palavra de Deus ela produz um efeito de transformação e desde que o mundo é mundo, nós vemos isso. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, o Senhor, através do poder da sua palavra, transforma. Isso é evidenciado no Antigo Testamento. Ao longo do ministério de Jesus inteiro nós vemos isso. A palavra ela nos mostra, eu não vou nem ler o texto todo, vou ler só uma parte para poder a gente falar sobre isso um pouco. Lá em João, capítulo 7, no versículo de número 32, diz assim: os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Falando aqui de Jesus, né? Os fariseus e os sacerdotes mandam homens, servos, servidores para prender Jesus. No versículo 45 diz assim: e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não o trouxeste? E responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem fala. Aqueles homens não conseguiram prender Jesus, porque quando ouviram a sua palavra, quando ouviram o seu falar, né, ali a sua voz, aquilo entrou de uma maneira muito profunda aos seus corações. E eles não conseguiram cumprir aquele desígnio pelo qual foram enviados, de prender, né, o Senhor, de conduzir a presença dos sacerdotes ali, dos fariseus. A palavra do Senhor, ela é distinta. E como ouvimos a voz de Deus? É um questionamento muito feito. Você só conhece a voz de alguém se você tem intimidade com essa pessoa. Eu sempre dou o exemplo do meu filho. Se as crianças brincam ali na rua, se eu ouvir o Emanuel chorando, gritando, eu sei que é ele, porque eu conheço ele. Eu tenho intimidade com ele. Eu sei reconhecer a voz dele no meio da multidão. Da mesma forma, a voz do Senhor. Quanto mais oramos, quanto mais buscamos a presença dele, mais intimidade alcançamos e mais reconhecemos a voz dele. Sabemos quando é ele quem fala ou não. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. É o que diz a palavra. Então, as ovelhas do Senhor conhecem a voz do seu pastor. De fato, conhece a voz do Senhor. E a voz dele, ela sobrepõe qualquer argumento, sobrepõe qualquer sentimento, sobrepõe qualquer coisa que possa haver dentro de nós. A voz do Senhor, diz a palavra em Apocalipse, que é como a voz das muitas águas. A voz do Senhor, ela é como a voz das muitas águas. Você não consegue conversar do lado de uma cachoeira, porque o estrondo das águas batendo sobre as pedras, o estrondo das águas é impossível, sobrepõe. Da mesma forma, a nossa razão, as nossas emoções, o nosso querer, ele é subjugado.
perante a voz de Deus. Aqueles homens foram até aquele lugar com uma ordem muito clara: prendam e o leve e o tragam até aqui. E eles não conseguiram. E quando questionados, eles respondem: nunca homem algum falou assim como esse homem fala. E nenhum homem vai falar. Não adianta. Eu não vou falar. O seu amigo, a sua amiga não vai falar. O pastor não vai falar. Homem algum. O que o Espírito Santo, o que o Senhor Jesus quer falar ao seu coração, e o que Ele quer ministrar, o que Ele fala ao coração, ao nosso coração, na nossa intimidade, é algo único. É algo único, e isso muda a nossa vida, isso muda nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque Ele fala aquilo que está dentro do nosso coração. Ele fala com o nosso coração, coisa que nem mesmo nós sabemos. Quantas vezes eu fui consultar o Senhor, perguntar ao Senhor sobre algo, e eu busquei do Senhor uma resposta específica, e parecia que Deus estava falando comigo algo totalmente diferente, porque Ele não estava respondendo aquilo que eu queria ouvir, ou aquilo que eu estava perguntando, mas na verdade Ele respondia aquilo que eu precisava ouvir. Deus, nessa manhã de sábado, Ele trará a resposta às tuas dúvidas. Deus, nessa manhã de sábado, Ele quer se manifestar ao seu coração, Ele quer falar ao íntimo do seu coração, Ele quer te ensinar, te instruir o que fazer, o que não fazer. Ele é o teu conselheiro. Diante da voz dEle, a nossa razão, as nossas emoções, os sentimentos, o que quer que seja, não prevalece. Tudo isso é subjugado a voz e a palavra do Senhor. É tão bom ouvir a voz de Deus. Olha, quem tem essa experiência, ou quem já teve essa experiência, sabe do que eu estou dizendo. É tão maravilhoso quando nós estamos cansados, sem fé, sem forças, não temos mais condições de prosseguir, não temos mais condições de, se pôr de pé. E nós ouvimos do Senhor algo, nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor e ela traz para nós um encorajamento, um fortalecimento sem igual. A gente se sente mais leve, nós nos sentimos felizes, nós sentimos vontade, desejo de novo, de continuar. Porque a palavra ela traz a fé, ela acrescenta a fé ao nosso coração, a fé vem pelo ouvir. E quando ouvimos por essa palavra, quando ouvimos do Senhor, quando ouvimos as suas instruções, quando Ele reafirma em nós as promessas, nós damos liberdade para que Ele possa operar e agir. Aqueles homens foram enviados a Jesus para prender Jesus. E depois que eles ouviram a palavra do Senhor, eles não conseguiram prender. Eles o deixaram livre para que ele pudesse, para que ele continuasse operando, para que ele continuasse, para que ele tivesse liberdade de realizar os seus feitos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós damos liberdade ao Senhor de agir na nossa vida. Nós possibilitamos o mover do Senhor em nós. Deus quer abençoar você, minha irmã, meu irmão. E nessa manhã Ele já tem te abençoado. Receba essa palavra e que seja ela fortalecimento, renovo para você ao longo desse dia. A paz do Senhor Jesus.